Olá, alunos de terceiro ano, vamos dar continuidade aos nossos estudos e agora vamos falar no capítulo 10, certo? Que é o Brasil no período de Guerra Fria. Na verdade, a gente pode contextualizar como Brasil no período entre ditaduras, ou seja, entre a ditadura do Estado Novo, né, da era Vargas, que nós já trabalhamos, e a ditadura civil-militar implantada, né, no golpe de 64. Né? A gente vai trabalhar essa questão mais para frente. E a gente vai verificar que realmente nossa estrada democrática ela é muito incipiente, né? O Brasil engatinha, né? As instituições brasileiras são muito frágeis, né? E o Brasil tem pouquíssima experiência democrática, né? Essa é a verdade. Nós temos muito mais história não democrática do que história democrática. Então, de um modo geral, né, a nossa cultura ainda se vale muito de uma perspectiva autoritária, uma cultura não democrática, não participativa, né, a nossa população de um modo geral tem pouquíssima cultura política, muito antes pelo contrário, né? Tem muito, a tendência aqui é muito maior de passar, né, a decisão adiante, de não participar, de não querer saber, enfim, né, de delegar a tua capacidade de decisão. E claro que uma capacidade de decisão, para tu decidir alguma coisa, tu tem que te inteirar das coisas, tu tem que estudar, tu tem que... E isso dá trabalho, né, e as pessoas não querem, então é muito mais fácil ser mandado. Então, nós temos uma cultura autoritária que tem, de sequelas, né, de governos, enfim, né, realmente autoritários, mais de 300 anos, então, né, de escravização, de submissão da população, de opressão da população, né, de um não incentivo a uma participação, a uma cultura de realmente de politização, né, dos grupos, no sentido de fato, de responsabilidade, né, frente às decisões, né, políticas, sociais, econômicas, enfim. Então, o Brasil carece muito exatamente porque sua experiência democrática é ínfima, né? É muito pequena, é minúscula, certo? E claro, a gente acaba sofrendo os efeitos disso, né, ao longo do tempo. Bom, a gente vai trabalhar esse período, né, democrático, né, e bom, discutir o que é democracia, se o que nós temos no Brasil, que tivemos no Brasil de fato, pode ser enquadrado em uma democracia plena, né? Esse é um debate que pode ser feito, né, enfim, em outros momentos, né, e aí de uma forma mais né? Não eu e o celular aqui, né? Vocês me ouvem depois, mas enfim, né? No grupo, no conjunto, também em outras disciplinas, suponho que vocês trabalhem essas questões, né? Mas é algo a se pensar. Bom, mas eu vou abordar então esse período, né, democrático, ou seja, né, nos quais nós não tínhamos uma ditadura explicitamente instalada, certo? Que vai então, né, do governo Dutra até ali o golpe de 64, no qual, né, nós estávamos durante o governo Jango, tá? Então, basicamente, né, com o final da Segunda Guerra Mundial, há todo um esgotamento, como disse para vocês, da ditadura do Estado Novo, né, aquelas contradições que nós colocamos para vocês, ou seja, né, o Brasil está lá participando, atuando em prol da liberdade, contra o nazismo, e dentro, né, internamente é uma ditadura implantada, né. Então, enfim, então é um desgaste, na verdade, de muito tempo, né, de governo Vargas, são aí 15 anos que o Vargas está à frente do país, né? E há um desgaste de fato, certo? Então, nessa perspectiva, houve eleições, certo? No final desse período, então, e o Eurico Gaspar Dutra, que era um general que foi vinculado ao Vargas por muito tempo, e na verdade ele só vence em grande medida por causa do apoio do Vargas, né? O Vargas, digamos, acena, né, que seu apoio ao Dutra, e ele então acaba vencendo as eleições, certo? Bom, então, ele foi candidato do PSD, que era um dos partidos que também vinculados ao Vargas, que hoje a gente pensaria um partido assim meio de centro, meio aquela coisa vai, né, de acordo com a maré, enfim, né? Mas, enfim, então a ideia era o quê? Era né, uma perspectiva num primeiro momento, acreditava talvez que ele fosse manter, né, aquela
aquela linha do Vargas, né, muito nacionalista, enfim, o que se verificou foi muito ao contrário, certo? Na verdade, 46, nós estamos ali, final da Segunda Guerra Mundial, início do processo da Guerra Fria, né, com essa bipolarização mais profunda, digamos assim, né, inicial ainda, então ainda uma tensão, né, nós estamos ali num contexto no qual o Roosevelt vai morrer, né, e o Truman, que era o seu vice, assume, e o Truman era, assim, profundamente anticomunista, né, ele não tinha o diálogo, ou a entrada, ou a diplomacia, enfim, que o Roosevelt talvez tivesse, mas o Truman não, né, então, nesse olhar, o Eurico Gaspar Dutra, ele vai promover uma política de claro alinhamento, né, aos interesses estadunidenses, então uma dependência que vai se aprofundar em relação aos Estados Unidos, né, aos países de bloco capitalista, e ele vai tentar deixar isso muito explícito, ele vai inclusive romper relações com a União Soviética, ele vai também tornar o Partido Comunista do Brasil ilegal, né, mais uma vez vai haver uma perseguição muito grande a todos aqueles que são considerados de esquerda, enfim, né, durante o governo do Dutra, por isso que a gente sempre fala da democracia brasileira, mas nem tanto, né? Que democracia é essa? Porque, bom, nós estamos falando da democracia, e aí nós temos um partido que, por sua perspectiva, seu ideário, enfim, é perseguido, né? As pessoas que pensam diferente são perseguidas. Bom, então, estranho, né? Enfim, então o Partido Comunista do Brasil, ele, como o Partido Comunista Brasileiro vai ser perseguido, ele tinha conseguido várias cadeiras, né, em espaços legislativos, as pessoas vão ser caçadas, né? Qual era a desculpa? A desculpa é que não, que este partido não tinha um alinhamento nacionalista, nacional, enfim, que respondia a interesses internacionais e que isso, né, batia de frente com os interesses da nação, etc, né? Então isso vai ser promovido, digamos assim, certo? É um momento também que a gente vai ter, claro, durante o governo Dutra, uma série de modernizações no sentido da comunicação, né? Vai surgir a televisão, né? Então, no primeiro momento preto e branco, daí só bem mais tarde a cores, enfim. Mas se começa, então, os inícios das transmissões pela televisão, daí já perto de 50, né? Já no final do governo Dutra, início do governo Vargas. E a televisão, ela vai ser, a partir de agora, tá? Então o rádio, né, é o grande veículo de comunicação, cinema também, mas a televisão, a partir da década de 50, vai fazer um papel importante. A primeira emissora, né, brasileira será a TV Tupi, né, e depois, mais tarde, outras vão se colocando, certo? Então, basicamente, a gente vai ter um projeto de Brasil muito vinculado, né, apesar de haver um certo discurso nacionalista, na real, vai ter uma implantação enfim, de medidas que não são de cunho nacionalista de tal forma como era com o Vargas, certo? Então a gente vai ter uma polarização, enfim, né? Que vai se intensificando até desembocar em 64, né, no golpe civil-militar no Brasil, certo? Neste período, a gente ainda tem a grande maioria das pessoas trabalhando no campo. A gente tem que lembrar também que os direitos trabalhistas não foram estendidos à população rural, que era a maioria da população brasileira, né? Então, a grande maioria das pessoas continuavam trabalhando de um regime até quase escravo, se você for pensar, tá? Sem direito nenhum, né? E isso, assim, se a gente for pensar até hoje, a gente encontra, vira e mexe, aparece uma notícia de que se encontrou em determinada fazenda, em determinado espaço, pessoas trabalhando em regime de escravização, certo? Inclusive, há pouco tempo atrás, se não me engano, a partir de 2017, né? Isso vem se intensificando, tem se flexibilizado leis, né? Que identificam o que é o trabalho escravizado, ou seja, né, estão permitindo, né, que pessoas trabalhem de forma escravizada até hoje. Então é impressionante, mas enfim. Bom, então um ponto importante que eu falei para vocês é esse alinhamento, né, que o Dutra vai fazer, e também, né, então ele vai precisar fazer uma nova constituição, porque a constituição a polaca não serve mais, né, por motivos óbvios. Então ele vai chamar uma Assembleia Nacional Constituinte, né, vai elaborar uma nova constituição que vai restabelecer oficialmente a democracia, que vai organizar os três poderes, executivo, judiciário e legislativo, certo? Autonomia para estados e municípios, né? Então, que era a ideia de não ter a ditadura, mesmo como foi, né? Como foi a situação do Estado Novo, certo? O Vargas ele era extremamente autoritário e centralista, certo? Bom, então, basicamente, em relação ao direito ao voto, os analfabetos continuam não votando, né? Então, lembrando que a maioria da população
é analfabeta, então a grande maioria acaba sendo excluída da possibilidade de participação política, né? Ou seja, não vou resolver essa situação do analfabetismo, só vou excluir eles, certo? Enfim, então a restrição é muito grande, certo? De quem vota. Bom, também vai ter uma série de restrições do direito à greve, enfim, vai ser uma coisa meio nebulosa essa possibilidade de greve ou não. E as mulheres vão poder, então, votar, né? Poder não, elas vão agora votar de forma obrigatória, 46. Eles já podiam votar antes, mas era uma coisa tipo, pode votar, tem que deixar, não sei o quê. Agora as mulheres devem votar, tá? Agora não é pode, deve votar, tá? Em 46. Tem, então, a incorporação, né, das mulheres votando de forma bem clara, né? Todas as mulheres, que não são analfabetas, lógico, né? E também ainda, né, não contempla, não traz, né, os trabalhadores rurais ainda para essa questão dessa legislação trabalhista, não tem ainda, certo? Bom, é isso então por enquanto, pessoas. No próximo vídeo conversamos mais sobre o governo Dutra e já entraremos no governo Vargas, aí sim eleito de forma democrática, certo? Até!